Rádio Rio de Janeiro apresenta Memórias de um Suicida. Estudo da obra de Ivone do Amaral Pereira. Viver é a única opção. Valorize a vida. Apresentação: Berenice Lima. Olá, que todos se sintam bem-vindos nesse momento de estudo, nesse momento que estamos estreitando os laços com a Dona Ivone, para mergulharmos depois no livro Memórias de um Suicida, né? Mas nesse momento nós estamos conhecendo as percepções da Dona Ivone, as ideias, estamos aqui bebendo os ensinamentos dela. Então estamos lendo o livro A Luz do Consolador e vamos hoje iniciar o capítulo O Grande Esquecido. E ela fala: Caíba Schutel, um dos denodados e fervorosos paladinos da verdade espírita que o Brasil conheceu, exemplo de dedicação e boa vontade para vencer várias vezes, nos dizia, em cartas que nos escrevia durante a nossa juventude, quando também com ele nos aconselhávamos no desejo de acertar. Então, olha, a Ivone, ela queria muito o desejo dela era acertar. E dentro desse desejo de acertar, ela procurava conselhos, ela procurava fazer amigos. O Caíba Schutel era um espírita na época, divulgador da doutrina espírita, uma pessoa muito firme. Então, ela querendo acertar, ela vai estreitar os laços dela com pessoas assim. A mesma maneira que nós estamos estreitando os nossos laços com a Dona Ivone. Então, naquela época, ela escrevia lá para o Caíba, né, para se fortalecer com ele. E aí, ele falou para ela assim, olha, estude também Leon Denis, meu caro jovem. Essa leitura é indispensável a qualquer de nós. Quem poderá dizer-se realmente espírita sem ter conhecido o problema do ser, do destino e da dor, depois da morte, no invisível, etc. Leia essas obras, junte-se às de Kardec e um horizonte lúcido se descortinará para a sua alma. Então, ele aqui já passou para ela essas informações. E a Ivone, ela aproveitava tanto os conselhos que eram recebidos e ela se dedicou tanto também a estudar Leon Denis, que Leon Denis em espírito passou a ser um grande amigo dela. Veja, quando a gente estuda, quando a gente elege os amigos espirituais e vamos saber sobre ele, estudar, né, nós nos aproximamos, criamos um laço de afeto. Essa é a proposta do nosso programa, criarmos laços de afeto com esses amigos espirituais, para nos ajudar. Com isso, olha, nós queremos acertar. Só que nós somos infantis, nós somos crianças. Nós precisamos eleger um professor. Ela foi em busca do Caíba. Caíba Schutel já passou para ela a dica. Olha, estuda Leon Denis. Então fica a dica para todos nós. Vamos estudar as obras de Leon Denis. E aí ela fala: por essa época sofríamos grandes provações. Nossa juventude nem foi fácil nem feliz. A amargura constante das impossibilidades que castigaram nossos anseios mais queridos, confrangendo nosso coração ininterruptamente, desdobrava-se para nosso semblante e então devíamos retratar o doloroso aspecto daqueles habitantes das sombras do mundo invisível, torturados pelos remorsos de haverem ofendido a Deus quando ofendiam o próximo e a si mesmos durante o estágio terreno. E tanto o conselho amigo de Caíba Schutel se repetiu através das cartas, intentando reconfortar-nos, que ecoou favoravelmente em nosso ser necessitado de luzes e, bem lembrado ainda estamos do pormenor, por uma tarde chuvosa do mês de junho, abrimos um dos livros da série brilhante de Leon Denis, a fim de conhecermos o seu conteúdo. Corria o ano de 1930 e o livro era Depois da Morte.
Havia, pois, 3 anos que desencarnara o grande escritor francês. Então, esse livro, Depois da Morte, o Leon Denis, ele escreve os temas do Livro dos Espíritos, mas de uma outra maneira. O Livro dos Espíritos, pergunta e respostas. E o Depois da Morte, ele faz um resumão, digamos assim, desse livro. É maravilhoso. Todos nós precisamos ler. Nós temos que estimular a nossa mente, a leitura, o estudo, aprender palavras novas, aprender estruturas de frases novas. Nós precisamos, como nós falamos lá no abrigo para os jovens, precisamos botar a catraca para funcionar. Corria o ano de 1930, né? Aí eu já li, que era o livro Depois da Morte. Aí ela diz assim, olha, desde então não se passou ainda um ano sem que consultássemos ou relêssemos essa magnífica série de ensinamentos, de tratados de doutrina espírita de valor inestimável e plenos de vida e atualidade, os quais, a par dos livros da codificação kardeciana, como que formam a estrutura, o arcabouço, onde se assenta a maravilhosa filosofia espírita e a convicção do adepto. São, além do mais, esses tratados páginas portadoras de grande beleza literária, obra de um escritor consumado a quem a inspiração do alto abrilhantou, e não sabemos o que ali mais admirar, se a exposição fecunda, profusa e clara da doutrina dos espíritos, se o estilo agradável e belo com que as teses filosóficas são expostas. Tão belo esse estilo que foi o seu autor chamado o poeta do Espiritismo. Então nós precisamos nos habituar com tipos de leitura para abrir a mente, né, para conhecer estruturas novas, para ler e a abstração realizar a nossa leitura. O Alzheimer apareceu. Nós precisamos, né, fazer exercícios mentais, aprender palavras novas, leituras novas, pensar em outras coisas. Às vezes passamos uma vida inteira pensando a mesma coisa, os mesmos assuntos. Precisamos abrir um leque de assuntos novos, para ter riqueza, para conversar, para discutir, né? Discutir no sentido de discutir ideias. Nós precisamos botar a catraca para funcionar. Nossa alma, que desde a infância se vinha dedicando ao estudo fiel dos ensinamentos de Kardec, encontrava-se preparada para as conclusões de Denis, e então rejubilou-se e como que reviveu ao contato do novo mestre, desafogando em suas lições preciosas dores contínuas, recalcadas, que afligiram nossa juventude. Seguidor de Kardec, colaborador fiel da obra do grande mestre leonês, apóstolo mesmo, que ofertou a própria vida à causa espírita, através do trabalho realizado dia a dia para a sua difusão, Leon Denis é, com efeito, indispensável ao adepto que realmente deseje conhecer a doutrina espírita. Então, a pergunta é: quantos livros do Leon Denis você conhece, você já leu? Então, vamos correr para ler e estudar Leon Denis. No entanto, esse mestre, esse orientador espírita, sincero e erudito, torna-se cada vez mais esquecido da atualidade espírita, tão necessitada de elucidação e orientação. Suas obras, para a tristeza nossa, que tanto lhe devemos, chegam a levar 15, 20 anos para se esgotarem nas livrarias, enquanto se vai propalando um modo de se praticar. Espiritismo, por vezes, carente daquela verdadeira erudição indispensável ao bom desenvolvimento da doutrina espírita como filosofia. De outro lado, não só a erudição doutrinária colheremos estudando Leon Denis.
Também nos envolveremos em matizes sublimes do belo, tão necessário à saúde mental, pois o próprio Denis o diz: o belo é tão necessário à nossa alma como o amor ao nosso coração e como o pão ao nosso corpo. Lá no abrigo, nós fazemos um trabalho com vários jovens que estavam ali no caminho torto, né, no caminho errado, e que quiseram sair. E a orientação do Dr. Herman, que é o espírito que orienta o nosso trabalho, falou para que nós colocássemos eles na parte de jardinagem. Formássemos uma oficina profissionalizante de jardinagem. Qual o objetivo? Ver o belo nas plantas, nas flores, nas cores, e pegando na terra, ia transmutando aquele fluido, né? Aquela energia, mexendo na terra, cavando, plantando, vendo brotar, plantar uma semente e ver nascer, plantar uma planta e daqui a pouco perceber que ela está dando flor, a flor é linda, fazer com que eles vejam o belo. Esse foi um dos tratamentos. Ora, quem de nós não pode ter uma plantinha em casa para ver o belo? E daí nós criamos o nosso horto, que é uma forma também de manter o abrigo. Nós vendemos as plantas são todas plantadas pelas crianças, pelos jovens. Nós vendemos para ter os recursos para manter o projeto, né? E nós temos esse projeto profissionalizante na parte de jardinagem. Uma amiga nossa, que é paisagista, começou a fazer a formação e ficou assim deslumbrada. Como eles pegaram com facilidade como tratar a planta. E as nossas crianças todas têm aula no horto. Por quê? Quando uma criança se sensibiliza para cuidar de uma planta, óbvio que ela se sensibiliza para cuidar de si, do próximo, da família. Quando ela percebe que a planta precisa de água, precisa de sol, precisa de sombra, precisa de substrato, de vitaminas, precisa alimentar para que ela fique bonita, precisa limpar o vaso, precisa limpar as folhas. Então nós vamos ali trabalhando a sensibilidade, mas associando o belo. Isso nós aprendemos com Leon Denis. Isto nós tivemos a orientação espiritual para colocarmos na prática toda essa vivência com o belo. E aí continua. A moral se nos apresentará em suas páginas não apenas como reforma urgente para a nossa honra espiritual, mas ainda como lei estética, ornamento que alinhará nosso espírito, tocando de uma beleza toda divina, que será indispensável adquirirmos. Aos jovens espíritas, portanto, em que os espíritos superiores depositam tantas esperanças, recomendamos o estudo das páginas vigorosas de Leon Denis, como outrora, em sua juventude, Caíba Schüttel a elas nos encaminhou com seus paternais conselhos, a fim de revigorarem não só a nossa cultura doutrinária, mas também para reanimarem a nossa coragem para as lutas da existência, consolarem o nosso coração das decepções advindas em cada dia, até mesmo decepções sentimentais, enquanto nos elevam ao convívio dos iluminados seres espirituais capazes de nos transformarem em idealistas convictos, cientes do que querem e do que necessitam para a própria felicidade. Finalizando o nosso testemunho dos benefícios sorvidos nas importantes obras de Denis, aqui deixamos também pequeno trecho do capítulo 22 do livro No Invisível, já que impossível será transmitir o capítulo todo, cuja beleza vale a nossa atenção e o nosso acatamento, assim, alidando desta singela crônica. Então, nós vamos ler aqui um trecho que ela retirou do capítulo 22, No Invisível, né, da obra de Leon Denis, que ele escreveu dessa forma. É preciso aperfeiçoar-se por dentro e por fora.
afirma o sábio judeu. As companhias vulgares são, com efeito, nocivas à mediunidade, em razão dos fluidos impuros que se desprendem das pessoas viciosas e se adaptam aos nossos para os neutralizar. É preciso também velar pelo corpo. Mente sana, corpo sano. As paixões carnais atraem os espíritos de lascívia. O médium que a elas se abandona avilta o seu precioso dom e termina perdendo. Nada enfraquece tanto as altas faculdades como entregar-se ao amor sensual, que enerva o corpo e perturba as límpidas fontes da inspiração. Do mesmo modo que o lago mais puro e mais profundo, quando agita a tempestade que lhe revolve o lodo e o faz subir à superfície, cessa de refletir o azul do céu e o esplendor das estrelas. Assim também, a alma do médium, turbada por impuros movimentos, se torna inapta para reproduzir as visões do além. Há nas íntimas profundezas, nos recessos ignorados de toda a consciência, um ponto misterioso por onde cada um de nós se integra no invisível, no divino. Esse ponto é que cumpre descobrir, ampliar, engrandecer. É essa infraconsciência que desperta no transe, como um mundo adormecido, e patenteia o segredo das vidas anteriores da alma. É a grande lei da psicologia espírita, unindo e conciliando no fenômeno mediúnico a ação do espírito e a liberdade do homem. É o ósculo misterioso resultante da fusão de dois mundos nesse frágil e efêmero ser que somos nós. É um dos mais nobres privilégios, uma das grandezas mais reais de nossa natureza. Sublimes deveres e extensas responsabilidades acarreta a alta mediunidade. Muito se pedirá a quem muito recebeu. Os médiuns são desse mundo. Seu quinhão de certeza é maior que o dos outros homens, pois que vive por antecipação no domínio do invisível, ao qual os prende um laço cada vez mais apertado. Um prudente exercício de suas faculdades os eleva às esferas luminosas do além, e aí lhes prepara sua futura situação. No ponto de vista físico, não é menos salutar esse exercício. O médium se banha, se retempera no oceano de eflúvios magnéticos que lhe dão poder e força. Em compensação, tem que cumprir imperiosos deveres e não deve esquecer que suas faculdades lhe não são outorgadas para si próprio, mas para o bem de seus semelhantes e o serviço da verdade. É uma das mais nobres tarefas que possam caber a uma alma neste mundo. Para desempenhar, deve o médium aceitar todas as provas, saber perdoar todas as ofensas, esquecer todas as injúrias. Seu destino será, talvez, torturado, mas é o mais belo, porque conduz às culminâncias da espiritualidade. No percurso extensíssimo da história, a vida dos maiores médiuns e profetas lhe oferece o exemplo do sacrifício e da abnegação. E aí ela conclui que, pois, nos decidamos a buscar também a companhia preciosa desse eminente colaborador de Allan Kardec, pois a presença de suas obras em nossas mãos só nos poderá elucidar, confortar e enobrecer, numa época brutal de materialidade, negativismo e falência moral que infelicita o coração humano e o mundo tão necessitado de espiritualização. Então veja que a visão da Ivone, né, nessa época aqui, deve ter uns 30 ou 40 anos mais ou menos, que ela fala sobre isso, ela já percebe, né, esse mundo aí com tanta materialidade,
negativismo, falência moral, e tudo isso infelicita cada um de nós. E hoje, né, se comparar hoje com 20, 40 anos atrás, a gente percebe que está tudo muito complicado. Mas aí, quando nós vamos estudar o Livro dos Espíritos, nós vemos lá a lei de destruição. Nós vemos uma renovação, nós vemos também o futuro, o progresso, e cada um de nós tem que decidir em que quer participar na evolução do mundo. O nosso mentor, né, Dr. Erma, numa das reuniões espirituais, ele falou assim: quem quer ir para o mundo de regeneração? Todo mundo levantou o dedo. Ele falou muito simples: regenerem-se. Então nós precisamos fazer essa mudança para ficarmos compatíveis com as propostas do Cristo. Porque ficar só reclamando também não dá. Porque muitas vezes a gente identifica, reclama, mas também fazemos na prática a mesma coisa que todas as pessoas estão fazendo. Coisas que nós reclamamos e nós estamos executando. Então nós temos que ficar conscientes e desejarmos profundamente a maturidade espiritual. Quando formos estudar o livro Memórias de um Suicida, nós vamos lidar com espíritos muito inteligentes. Os 5 casos assim que são separados para estudo são todos espíritos inteligentes, que tiveram a sua personalidade, a sua personagem na última reencarnação, que cometeram suicídio, inteligentes, todos muito bem financeiramente, muito bem colocados na sociedade, mas o materialismo, né? Mas o orgulho de não aceitar a doença, o orgulho de não aceitar a prova da pobreza, o orgulho de não ser visto como o top de uma sociedade, o materialismo tomando conta. Então nós vamos ver o sofrimento que é quando nós agimos assim. E a doutrina espírita está para expandir o nosso olhar, para que a gente veja, vivencie o mundo espiritual, que a gente tenha esse olhar de futuro, de progresso espiritual. Nós nascemos para dar certo, nós reencarnamos para progredir, nós reencarnamos para aprender. A questão é, nós estamos matando aula? Nós estamos faltando a aula? O que nós aprendemos nesta reencarnação? O que nós estamos fazendo de diferente nesta reencarnação? O que nós estamos contribuindo para um mundo melhor nesta reencarnação? De todas as reclamações que nós temos, de todos os governantes, o que nós estamos fazendo de fato para contribuir para termos um governante da maneira que nós desejamos? Então, nós precisamos refletir, nós precisamos amadurecer psicologicamente, emocionalmente e espiritualmente, mas precisamos ter essa vontade, como a Ivone teve vontade de amadurecer, e ela foi pedir ajuda aos amigos que ela considerava mais maduros, e aí ela foi seguindo a cartilha de quem já trilhou e conseguiu êxito. Então, sejamos inteligentes, vamos fazer parte desse grupo de amigos da Ivone do Amaral Pereira. Muita paz a todos. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Memórias de um Suicida, estudo da obra de Ivone do Amaral Pereira. Viver é a única opção. Valorize a vida.